Olá, eu sou Carolina, sou farmacêutica. Eu tenho uma experiência de 10 anos de atuação na vigilância sanitária como referência técnica e eu vou ajudar vocês na jornada de estudo da legislação farmacêutica. Para isso, eu trouxe algumas dicas aqui, vou compartilhar a tela com vocês sobre algumas dicas de estudo da legislação farmacêutica. Só um minutinho, por favor, gente. Isso, vamos lá. Bom, eu proponho para vocês um estudo da legislação farmacêutica nos termos, nos, nos termos do que eu trouxe aqui. Por quê? A legislação farmacêutica, ela é muito robusta e às vezes tem muitas definições, muitos números, elas são muito extensas e fica difícil a gente compreender o estudo utilizando só a estratégia de ler a letra da lei, né? Ler a letra da lei é muito importante porque as bancas cobram definições, trocam palavrinhas-chave para confundir o candidato, mas é muito importante a compreensão e não só decorar a legislação. Então, a minha proposta para vocês é estudar em 4 etapas. Primeiro, vocês peguem a legislação, vou mostrar a fonte mais confiável e atualizada para vocês consultarem. Leiam, destaquem os pontos principais, os pontos que vocês têm dúvidas, aqueles pontos que têm definições parecidas que podem ser utilizadas pela banca para te confundir. Depois você vem aqui nas aulas, assista às aulas, porque eu organizei as aulas de forma é, a tornar mais fácil essa compreensão. Então, vocês vão observar que as aulas não estão necessariamente na mesma sequência que a legislação apresenta os assuntos, tá? Eu organizei da forma que eu acho mais fácil para estudo. Depois vocês façam um resumo, depois que assistirem às aulas, voltem na legislação que vocês tinham feito as anotações, os destaques, vocês vão ler essa legislação com outro olhar, com os assuntos mais claros, né? E dali vocês façam mapas mentais para estudar. Essa é a forma que eu acho mais eficiente de conseguir compreender de verdade uma legislação e não só decorar. Combinado? Então, a minha proposta para vocês aqui é essa. O que é muito importante sempre em uma legislação farmacêutica? O caput, né, que é a definição sobre o que ela se trata, a abrangência e a aplicação. Qual que é a abrangência? É a nível local, estadual, nacional? A aplicação é a todos os tipos de estabelecimento? Ou é ao serviço público, exceto privado? As organizações civis, exceto militares? Bancas adoram essas exceções, né? As definições também são muito importantes, mas a gente tem legislações aí com 5 páginas de definições. E ficar lendo conceitos não é muito proveitoso, né? Então, o que que eu faço nas aulas? Eu trago esses conceitos para aquele momento da legislação, aquela seção, aquele título, aquele artigo em que aquele conceito é de fato utilizado. Então, a gente nunca vai começar lendo várias definições ao mesmo tempo. Outra estratégia importante é estudar junto definições que são parecidas, que a banca pode usar para te confundir, trocando um pelo outro. Exceções também são as queridinhas das bancas, né? Despenca nas provas. Números e prazos também, eles adoram trocar, né? Então, um prazo de 2 anos por um de 3, 5 amostras por 3 amostras, isso também é bem comum da gente ver, né? Em todas as bancas. E fazer mapas mentais, né? Depois que você já seguiu todos aqueles passos de ler, reler e fazer o resumo, o mapa mental é aquele retrato visual da legislação, onde você vai colocar palavras-chave para te lembrar daqueles assuntos importantes que você vai puxando pela memória. Então, o mapa mental, ele deve ser a fase final do estudo e nunca a fase do começo, porque você precisa de olhar para aquilo que está no mapa mental e de cada palavrinha dali puxar uma série de conteúdos que já tem que estar bem consolidados na sua cabeça. Então, eu trouxe aqui a pirâmide da hierarquia das normas, que ela é muito importante para que você entenda é, a questão de que uma legislação não pode contrariar a outra. As leis, elas são sempre soberanas aos decretos, às portarias e resoluções, né?
As leis, elas passam por um processo de construção junto ao legislativo, elas geralmente são de abrangência estadual ou nacional, então o processo de revisão de atualização também é um processo mais demorado. Isso te ajuda a entender por que a gente ainda tem leis vigentes de 1973, portarias de 1998, mas as nossas RDCs são mais atualizadas. As RDCs, elas são é, detalhamentos técnicos daquilo que já está disposto em portaria e em lei. Então, ela detalha tecnicamente aquele assunto. As de nosso interesse são as RDCs, Resoluções de Diretoria Colegiada, que são emitidas pela Anvisa. Vocês vão observar que elas são mais recentes, porque o processo de revisão e de atualização das normas da Anvisa, ele é mais dinâmico do que um processo de revisão das, das normas que estão constituídas aí da metade para cima dessa pirâmide legislativa. Então, a gente acaba tendo emendas, tendo alterações, mas a gente demora um tempo maior para ter uma revisão completa daquele dispositivo legal. Bom, aí é a fonte que eu falei com vocês, que é a mais confiável para a consulta da legislação atualizada. Você entra nesse endereço que está indicado aí no canto superior aí da sua tela, da Anvisa, e clicando em legislação, você digita o número do dispositivo legal, ela vai trazer o status, se está vigente com alteração, sem alteração, ou se foi revogado. Se tiver sido revogado, ele vai te dizer por qual dispositivo, que aí vai ser, na verdade, o dispositivo que está em vigor no lugar daquele que você estaria consultando. E, além disso, ele traz o histórico de alterações do ato, esse, no caso, é da portaria 344, que ela é atualizada com tanta frequência assim, devido à atualização das listas, né, dos anexos dos medicamentos. Mas aí é a fonte mais segura para vocês consultarem a versão mais recente das legislações. Bom, dentro do que a gente tem de proposta para estudo desse edital, eu acho essa a sequência aí mais lógica para vocês estudarem, para facilitar a compreensão de vocês. Então, a gente parte das leis, que são normas maiores, a gente vai para a RDC, que trata de forma mais abrangente sobre o comércio de medicamentos, né, que é a das drogarias, e depois a gente vai para as legislações específicas, né, que constam lá no edital, dentro do comércio farmacêutico, tá bom? Eu desejo bons estudos para vocês e contem comigo.